Olá, gente, mais um dia do nosso preparatório. Nós estamos na semana discutindo câncer de mama luminal. Hoje eu vou discutir duas questões que já caíram sobre assinaturas genéticas, tá? E é um tema que gera bastante dúvida, né? É difícil, né, a gente decorar todos os scores e as indicações e ainda mais na prova gera aquela ansiedade. Mas eu quero que vocês vejam que nessas duas questões que já caíram sobre assinaturas genéticas, que eles não cobram, né, o score de risco ali dentro do resultado do teste para a gente interpretar. O que eles querem é saber se o oncologista sabe a indicação do teste, né, da assinatura genética. Então, olha só como é que já caiu esse tema nas questões anteriormente. Então, essa primeira questão, por exemplo, é uma questão de 2020, em que ele fala que recebe uma paciente nova para emitir uma segunda opinião. Trata-se de uma mulher de 62 anos com o diagnóstico de um nódulo mamário de 4 centímetros ao ultrassom, com axila clinicamente positiva, né, N1. E aí N1 significa que ela tem linfonodo positivo e ipsilateral, né, do mesmo lado da mama, mas sem evidência de metástases em tomografias e cintilografia óssea de estadiamento. Então, é ali basicamente o estadiamento clínico 2T2N1, né? Considerando que a biópsia vai vir positiva, claro. Então, ela vai falar que a biópsia do nódulo mamário mostrou tratar-se de um carcinoma lobular invasivo, grau 1 histológico, receptor de estrogênio 60%, receptor de progesterona 20%, HER2 uma cruz, tá? Então, um luminal, HER2 low, né? E um KI67 de 10%. A parve da axila ela foi positiva para células neoplásicas, então realmente era um estadiamento clínico T2N1. A recomendação que a paciente recebeu do mastologista foi de operar primeiro para fazer um teste de Oncotype DX e talvez poupar de quimioterapia. A recomendação do oncologista foi de iniciar o tratamento neoadjuvante com inibidor de aromatase associado a inibidor de ciclina para proceder com a cirurgia depois de poucos meses. Ele então vai afirmar que todas as alternativas são verdadeiras, exceto uma, então ele quer a alternativa falsa. Na letra A, ele afirma que a associação do inibidor de ciclina à hormonioterapia não parece proporcionar, até o momento, benefício clínico quando usado na neoadjuvância. Então, esse item a gente já vai falar que esse item está correto, né? Nós não temos nenhuma evidência de benefício na neoadjuvância do uso de inibidor de ciclina. Né? Nós temos apenas inibidor de ciclina hoje aprovado para adjuvância, para aquelas pacientes com alto risco clínico, né? E temos no cenário da paciente metastática, tá? Mas na neoadjuvância, não. Na letra B, ele vai falar: se a paciente for operada, o mamaprint low risk indica sobrevida livre de doença em 8 anos de mais de 95% sem quimioterapia. Na letra C, afirma: se a paciente for operada primeiro, o Oncotype DX está indicado para essa paciente com base no estudo TAYLOR-X. Na letra D, afirma: se foi feita uma imunistoquímica para a E-caderina na biópsia, a maior probabilidade é que ela resulte negativa. E na letra E, nesta paciente, quimioterapia neoadjuvante teria baixa probabilidade de resultar em resposta patológica completa. Então, a letra A, a gente já viu que ela tá verdadeira, né? Não há benefício de inibidor de ciclina e hormonioterapia na neoadjuvância. E aí eu vou discutir já a letra E, que ele fala que a paciente, que se essa paciente for submetida a uma neoadjuvância, tem uma baixa probabilidade de resposta patológica completa. Esse item também é verdadeiro, porque a gente está falando de um câncer, um carcinoma lobular invasivo, KI67 de 10%, né? Então, a gente está falando ali de um luminal A. Então, realmente, a taxa de resposta, né, na neoadjuvância é baixa nesses tumores, então a gente sabe que é pouco provável que essa mulher tenha uma resposta patológica completa, por isso que sim, é favorável que ela opere, né, upfront, até porque trata-se de um tumor pequeno. Então, esses dois itens eles estavam verdadeiros, nós vamos ver agora com detalhes outros itens. Ele afirma então no letra B que se a paciente for operada, o mamaprint low risk ele indica sobrevida livre de doença em 8 anos de 95% sem quimioterapia. E daí a gente vai lembrar então o que é o mamaprint, né? O mamaprint ele foi validado no estudo MINDACT. A gente tem ali uma publicação no New England em 2016 e depois uma atualização que foi apresentada na ASCO em 2020 com 8 anos de segmento.
Então, eram elegíveis para uma MAPRINT mulheres acima dos 50 anos que tinham alto risco clínico. Por quê? Porque eles viram que as mulheres com baixo risco clínico eram mulheres que realmente não precisavam de quimioterapia, então não precisava ser analisado o risco genético. A pergunta era se aquelas mulheres com alto risco clínico mais um risco genético baixo, elas poderiam ser poupadas, né, de quimioterapia. Poderia, então, ser randomizada a mulheres com até 3 linfonodos positivos. E lembrando que o risco clínico ele era validado através do adjuvante online, tá? E aqui eu mostro para vocês, né, a tabela que eles colocam da população intention to treat, né? E quando a gente vai observar, eu achei interessante isso, que quando a gente observa ali a sobrevida livre de doença invasiva sem quimioterapia aos 8 anos, bate ali da ordem de 89% para a população intention to treat, mas, nossa, gente, como as questões são, né? Veja que existe lá no texto, né, do artigo falando que quando coloca toda a população total, né, que tinha um risco clínico alto, mais um genômico baixo, realmente a sobrevida, né, livre de doença, ela é da ordem de 95%. Então, na verdade, essa era uma questão que a gente saber exatamente a porcentagem ali era difícil, mas a gente faria, né, por exclusão, e esse item ele é um item verdadeiro. Então, aquela mulher que faz uma MAPRINT e tem um baixo risco genômico, lembrando que ela já é um alto risco clínico para entrar no estudo, né? Então, baixo risco genômico, ela tem uma sobrevida livre, né, de doença em 8 anos de 95% sem quimioterapia. Por isso que aquela mulher, então, que vem com baixo risco genômico, ela pode ser poupada de quimioterapia. Na letra C, ele afirma: se a paciente for operada primeiro, o Oncotype DX está indicado para esta paciente com base no estudo TAILORx. E aqui, então, eu vou lembrar, a gente está falando de uma mulher, nesse caso, de um pós-menopausa, que tem um lobular invasivo T2N1, luminal, HER2-low, KM67 de 10%. E aí a gente tem que lembrar que estudo é esse, o TAILORx. Então, o TAILORx ele foi o estudo que validou, né, o uso do Oncotype DX para o uso cotidiano. Né? Então, ele validou então, o uso nas mulheres com receptor hormonal positivo, HER2 negativo, N0, tá? Que não é o caso da nossa paciente. O estudo, então, que esclareceu o papel do Oncotype DX para mulheres com até 3 linfonodos positivos não foi o TAILORx, foi o Hexponder. Então, esse item está incorreto, tá? Já que a gente está falando de uma mulher com axila positiva. Então, esse foi, na época, o gabarito da questão, porque ele queria incorreto. Mas vamos observar os outros itens. No letra D, ele fala assim: se for feito uma imunistoquímica para a E-caderina na biópsia, a maior probabilidade é que ela resulte negativa. E aqui eu vou esclarecer para vocês, né? Quando a gente fala de carcinoma lobular invasivo, né? Eu vou lembrar aqui o que é a E-caderina. Ela é uma proteína que é responsável pela adesão, pelo arcabouço dos carcinomas, para fazer com que aquele tumor ele fique com formato de tumor, né? Fique realmente ali, digamos que uma massa densa, consolidada nos exames de imagem. Quando a gente tem, então, ausência de E-caderina, e isso acontece realmente nos carcinomas lobulares, isso faz com que o tumor ele fique sem uma adesão, né? O arcabouço dele fica prejudicado e isso faz com que esse tumor ele fique mal definido e tenha uma baixa detecção mamográfica, tá? Então, realmente, esse item aí, ele tá correto, porque por tratar-se de um carcinoma lobular, a maior probabilidade é que a E-caderina na biópsia ela venha negativa. E, por fim, aqui mostrando a resposta da questão, né, que falava que se a paciente for operada, o Oncotype DX está indicado para esta paciente com base no TAILORx, e não foi o TAILORx que avaliou mulheres com linfonodos positivos, né, foi o Hexponder. Aqui a gente passa então para a questão do TEOC em 2021, que ele fala que um subgrupo de pacientes com câncer de mama inicial, painéis genômicos podem ser utilizados com o intuito de melhor definir o risco de recorrência da doença, fornecendo importante informação para decidir a terapia adjuvante mais adequada. E aí ele pergunta qual subgrupo das pacientes se beneficia da estratégia mencionada e quais painéis genômicos são capazes de predizer o benefício com a quimioterapia adjuvante. E aqui ele vai então falar de vários perfis, né? Então na letra A ele vai falar do PAN50.
Então, o PAN50 ele é um perfil que vai avaliar mulheres na pós-menopausa, tumores grau 1, grau 2, que tem até 3 linfonodos positivos. E vejam só que ele vai falar aqui que o PAN53 avalia, né, indicado para mulheres com HER2 positivo. E isso está errado, né? A gente está falando de tumores exclusivamente luminais. Na letra B, vai falar que pacientes com câncer de mama triplo negativo podemos indicar o Endopredict. Isso está errado também. As assinaturas genéticas são para tumores luminais, né? Então, o Endopredict, então, é um painel de 12 genes, né? Que vai avaliar mulheres, né, com câncer de mama receptor hormonal positivo, HER2 negativo, que pode ser com risco alto ou baixo na pré ou na pós-menopausa, né? Ele tem ali um critério de inclusão um pouco mais amplo. Na letra C, ele afirma que pacientes com câncer de mama com expressão de receptores hormonais, HER2 negativo, axila negativa, podemos fazer o Oncotype DX. E isso exatamente, né? A gente tem esse item correto. A gente tem que lembrar que no Oncotype nós podemos indicar para mulheres na pós-menopausa ou com idade maior que 50 anos, né? E nós temos ali aquele detalhe de poder indicar com até 3 linfonodos positivos, né? Ali 3 linfonodos positivos por conta do Responder. Mas esse teste ele não deve ser realizado em mulheres na pré-menopausa ou com menos de 50 anos com linfonodo positivo. Então, assim, as mulheres que têm linfonodo positivo e estão na pré-menopausa, não há indicação de solicitar um Oncotype, tá? Essa mulher ela já vai ter, então, indicação de realizar quimioterapia. O Oncotype na pré-menopausa é apenas para mulheres com axila negativa. Já na pós-menopausa, eu posso solicitar até 3 linfonodos, tá? Na letra D, ele afirma que pacientes com câncer de mama com fraca expressão de receptores hormonais e HER2 com baixa expressão possam indicar ali o MamaPrint, né? Então, na verdade, a gente sabe que o MamaPrint eu vou utilizar para tumores que são fortemente, né? Receptores hormonais positivos, HER2 negativos, que têm um alto risco clínico. Então, não tem a ver com essa questão da alta ou baixa expressão de HER2. Então, realmente, a melhor resposta é a resposta que falava, então, do Oncotype. Tá, gente? Então, percebam que as questões, elas não querem que vocês saibam interpretar o resultado do teste, né? Mas saber indicar o teste, ele é muito importante. A gente se vê aí nos próximos vídeos.